No ar, o podcast da AJF-MM, seu programa de saúde e bem-estar associado ao Bom Bate-Papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora, podcast da AJF-MM, com Joelísio Fraga. A mais um episódio do nosso podcast, ao vivo na Melodia FM e também no YouTube. Diminui só o som. Este é um espaço criado para dialogar, informar e dar voz à realidade de milhares de pessoas que convivem com mieloma múltiplo e outras neoplasias no Brasil, direcionados a pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Hoje vamos abordar um tema sensível, necessário e extremamente atual: como tratar com dignidade um paciente com mieloma múltiplo diante das limitações do sistema público de saúde. Para essa conversa profunda, ética e realista, eu tenho a honra de receber o Dr. Luiz Gustavo, médico hematologista e intensivista do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, hospital que é referência nacional em oncologia e hematologia. Dr. Luiz Gustavo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite e, como eu já havia dito a você outras vezes, para mim é uma honra muito grande participar de projetos sérios e adequados como é o seu e como é a Associação Joelísio Fraga, e também que informa muito os pacientes com mieloma múltiplo ao longo de todo o Brasil, né? Então, esse é um espaço extremamente importante e, para mim, é uma honra muito grande fazer parte desse dia. Vamos lá, né? Que o tempo é curto e muita coisa para a gente conversar aqui, viu, doutor? Doutor Luiz, como é que o senhor descreve hoje a realidade do paciente com mieloma múltiplo atendido pelo SUS no Brasil? Muito bem. Em relação ao paciente no mieloma múltiplo no Brasil, a gente tem algumas características, né? Se a gente pensar em sistema público e privado, um convênio particular que seja, a gente tem uma discrepância muito grande ao longo de terapias disponíveis. Isso a gente discute em todos os congressos ou qualquer, praticamente, reuniões, rodas que se tem para conversar sobre tratamento. A gente vai discutir essa discrepância que existe entre o sistema público e privado. Mas vai muito além de tratamento disponível. A grande questão em relação a tratar com dignidade um paciente no sistema público chega um pouco antes. Na minha opinião, chega a fazer um diagnóstico precoce. Isso é fundamental, acredito, para que o paciente chegue a tempo, consiga uma melhor chance com o tratamento que ele teria disponível no SUS. Então, eu acho que quando a gente fala de acesso, isso é importante, precisa ser discutido. Muito antes eu discutiria, talvez, a preparação dos próprios profissionais de saúde para que sejam melhor preparados para diagnosticar precocemente os pacientes com mieloma múltiplo. Até relembrando um dado que já tem 2 anos, em 3 agora vai fazer, né? Em 2023, o Observatório de Oncologia, que é uma entidade de Todos Juntos contra o Câncer, fez uma pesquisa com o The Economist Group e ele avaliou justamente a questão do diagnóstico no Brasil em relação ao paciente chegar ao médico especialista, que é o hematologista. E aí foi visto que praticamente 30% dos pacientes que foram diagnosticados com mieloma múltiplo demoraram mais de 1 ano para ter o diagnóstico. Ou seja, o atraso reflete diretamente na resposta à terapia. Então, por mais que eu não tenha uma terapia extremamente avançada, mas se esse caso fosse diagnosticado precocemente, a taxa de minha resposta com a terapia que eu tenho disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, seria melhor, porque eu estaria diante, talvez, de um estadio melhor. E aí, até para o pessoal que está em casa, que quando a gente fala em mieloma múltiplo, seria interessante colocar que o paciente com mieloma múltiplo, a gente tem um estadiamento clínico. E um mais simples que tem, a gente divide em 3 graus, estadio 1, 2 e 3.
E aí esse trabalho avaliou que esse atraso no diagnóstico fazia com que praticamente a diferença entre os pacientes do sistema público e privado fosse 10% a mais do estadio 3 no SUS do que no privado. Ou seja, nesse contexto, eu estou perdendo a questão de vida, tempo de vida desse paciente, porque eu avalio a resposta à terapia justamente como a sobrevida livre de progressão da doença. Então, esse paciente acaba tendo um tempo menor de vida justamente por atraso no diagnóstico. Então, quando a gente fala de dignidade, talvez o primeiro ponto que eu trago para a discussão é justamente talvez a melhor preparação desses profissionais de saúde, informando justamente sobre a doença e sobre o diagnóstico. Entendi. São diagnosticados, doutor, 7.600 pacientes todo ano, sendo que 30% desses pacientes vêm saber que tem um mieloma 1 ano e 1 ano e 2 meses depois. Aí já estão com sequelas irreversíveis, aí fica difícil para tratar, não é verdade? Exatamente. Eu também eu tenho a formação em terapia intensiva. Sim. Então, como intensivista, eu vejo muitos pacientes que chegam tardiamente e chegam com sequelas graves, que atrapalham muito o tratamento. Ou seja, o atraso nisso, a hora que o paciente chega, ele vem direto, às vezes, para a unidade de terapia intensiva, e aí ele precisa de um suporte dialítico logo no início, ou às vezes vem com uma fratura patológica óssea importante, com uma compressão da medula, ou seja, uma compressão medular, às vezes paraplégico, justamente porque a demora no diagnóstico faz com que ocorra uma progressão, e aí acaba tendo uma sequela limitante. Lembrando praticamente que mais aí do que 50% dos pacientes ao diagnóstico tem dor óssea, que é uma manifestação que poderia ser diversas coisas, mas a dor óssea típica num paciente que já está indo várias vezes ao pronto-socorro, que não está achando a causa, que medica e não melhora, tem que ser pensado se poderia ser mieloma múltiplo. Entendi. Como é que a falta de informação impacta diretamente o prognóstico do mieloma múltiplo? Veja, o mieloma múltiplo, ele é uma doença que ele tem várias faces de manifestação clínica e laboratorial. Então, para fazer o diagnóstico, eu tenho que só conhecer a doença, não tem jeito. Então, profissional de saúde, seja médico ou mesmo o profissional de saúde que esteja acompanhando esse paciente, fisioterapeuta, nutricionista, tem que ver esse exame ou ver a clínica e pensar no diagnóstico. Então, eu penso exatamente naquilo que a gente fala, o que me faz pensar em mieloma múltiplo. A gente tem um mnemônico extremamente conhecido que é o CREB. CREB, o C vem de cálcio, então eu tenho uma hipercalcemia, então está alterado isso. O R de renal, então eu tenho uma insuficiência renal. O A de anemia e o B vem de bone, que é osso em inglês, e que tem lesão óssea. Então, praticamente o atraso no diagnóstico significa que eu não estou vendo alguma dessas alterações que está ali presente, em uma dessas manifestações clínicas, que poderiam justamente me fazer pensar em mieloma. Vou dar um exemplo que eu vi aqui praticamente algumas vezes na prática. O paciente que foi ao ortopedista por dor várias vezes, passou no pronto-socorro, foi ao ortopedista. Foi tratado com analgésico, anti-inflamatório, e provavelmente também foi a sua história, né, Joelise? Talvez começou com a questão do dor óssea. Sim, sim. E aí esse paciente, ele chega várias vezes em vários médicos e especialistas e não fecha um diagnóstico, porque a princípio não foi visto as outras coisas. Então, se de repente tivesse visto alguma coisa diferente em outro exame, por exemplo, tem dor óssea, mas eu vejo um hemograma que tem uma anemia que seja discreta, ou eu vejo no exame a creatinina, que é a função renal discretamente elevada, ou, além dessa alteração, um cálcio também um pouco alterado. E um pouco mais específico, talvez aí para um profissional de saúde que já esteja ou num posto de saúde, numa unidade básica, de repente ver um exame que é simples, que chama proteína totais e frações, que nem é um exame específico. E essa proteína total está elevada. Então, essa proteína total elevada poderia sugerir que esse paciente tem, por exemplo, uma proteína alterada do mieloma, que é a proteína monoclonal. E aí pedir um segundo exame, que seria uma eletroforese de proteínas. Então, o que eu vejo hoje é que a maioria dos médicos e outros profissionais de saúde, em atendimento a nível básico, seja a unidade básica de saúde, como médico de saúde de família, ou em pronto-socorro, às vezes veem essas alterações passam batido.
e esse paciente leva ao atraso. E às vezes viu uma proteína aumentada, se solicitasse uma eletroforese, ou mesmo, por exemplo, os pacientes que estão sendo informados através, por exemplo, de um podcast como esse, ou através das redes sociais, que tem essa alteração, até poderiam falar para o profissional de saúde, viu? Vamos coletar uma eletroforese de proteínas, seja do sangue ou da urina, para ver se está alterado, porque, olha, será que não é mieloma múltiplo isso? Eu tenho dor óssea, eu tenho anemia, ou eu tenho uma proteína total elevada, o que pode ser isso? Então, isso é importante, informar e formar os profissionais de saúde. Bem, é impressionante como não se investiga, né? Infelizmente, quando um dos principais sintomas do mieloma são dores. E quando você sente dor, você não vai procurar um hematologista. Nunca vai imaginar que você está com um câncer, né? Você vai procurar o quê? Um ortopedista. E muitos deles passam o quê? Olha, tiram a radiografia que não detecta e passam um anti-inflamatório. Aí pronto. Aí, doutor, infelizmente, esse paciente já está começando a ser sentenciado ali. Infelizmente. Né? Isso é uma coisa que a gente está batalhando muito para reverter, né? Alertar de que um simples exame, como o senhor falou, um simples exame de eletroforese já começa a se investigar, né? Já começa a se investigar naquele paciente, né? Então, mas infelizmente não. Eles olham, principalmente nesses postos, muito rápido, né? Não, vai lá, você vai queixar lá, ou está sentando errado, quando aquele paciente é da zona rural, a inchada, você está trabalhando muito forte na enxada, ou é academia, é o banco do carro, enfim, mas não se investiga, né? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Exato. O que o senhor percebe? O senhor percebe desigualdade regional importante no acesso ao tratamento? Sim. Como foi dito no início, eu trabalho num centro oncológico de referência do estado e nacional. Então, a gente acaba recebendo pacientes de vários estados e vários municípios aqui do estado de São Paulo. Então, o que a gente vê, então, o segundo ponto, talvez aí da questão da dignidade, é ter acesso às medicações e à parte do tratamento. Quando eu falo partes do tratamento, a gente tem que pensar que o tratamento do mieloma múltiplo, ele se divide em fazer uma quimioterapia ou uma imunoquimioterapia inicial, muitas vezes a gente chama isso de uma indução da remissão da doença, e consolidar esse tratamento. Então, hoje em dia, a gente considera a consolidação do tratamento do mieloma múltiplo usando e utilizando o transplante autólogo de medula óssea. Então, eu faço uma quimioterapia ou uma imunoquimioterapia e, em seguida, a gente vai com esse paciente para fazer o transplante autólogo de medula óssea. Em relação ao acesso à imunoquimioterapia, a gente vê muita diferença em relação aos municípios e locais. Então, tem local que às vezes não usa, por exemplo, um medicamento que é disponível no Sistema Único de Saúde, que é o bortezomib, que ele é uma classe de medicamento que a gente chama de inibidor de proteasoma. Então, uma classe fundamental para ter uma boa resposta ao tratamento. E esse medicamento é disponível no SUS hoje em dia. Demorou para ser incluído, mas graças a Deus hoje em dia está incluído. Porém, é um medicamento que é feito subcutâneo. Então, em muitos municípios, e ele é semanal, tá? O paciente tem que ir toda semana para fazer essa aplicação subcutânea ou endovenoso, mas principalmente subcutâneo, ao centro de saúde. E em alguns locais, a gente vê quando o paciente chega para cá, para transplantar, que foi optado por não usar esse medicamento, às vezes dando opção de uma medicação que tem oral. Por exemplo, em vez de fazer tratamento com bortezomib, por exemplo, talidomida e dexametasona, que é um tratamento padrão no SUS, então com VTD, os pacientes fazem CTD, então faz ciclofosfamida, talidomida e dex. Mas não por uma opção, uma contraindicação ao uso do bortezomib, simplesmente porque o paciente estava com dificuldade de ir, ou seja, o município não dava transporte, ou a distância até o centro de tratamento era longe, e aí usou o ciclofosfamida oral. Em termos de resposta, hoje em dia a gente tem a comparativo que usar o bortezomib em primeira linha tem uma maior taxa de resposta. Então, o primeiro é esse, a questão de diferenças municipais, ou seja, distância ao centro oncológico, às vezes não tem o apoio da própria prefeitura ou município para transporte, então tem a dificuldade, às vezes tem que viajar 3, 4 horas para fazer a aplicação, isso é semanal.
tá? Agora, muitos municípios dão todo o transporte, dão transporte, alimentação, às vezes tem casa de apoio. Então, aqui na cidade de Jaú mesmo, vários municípios têm casas de apoio, onde os pacientes ficam alojados, tem refeição, pode vir acompanhante. Então, isso facilita, o paciente tem acesso ao tratamento, o que está disponível no SUS. E o outro ponto, essas diferenças, é o tempo para esse paciente chegar ao transplante autólogo. Então, no SUS, é fundamental a gente fazer um bom tratamento, seja com bortezomib, talidomida, dexa ou mesmo outro tipo de tratamento, induzir esse paciente a chegar ao transplante com tempo. Então, qual que é esse tempo? Em geral, faz 4 a 6 ciclos de tratamento e, na sequência, consolida com transplante autólogo. E muitos centros não conseguem encaminhar esse paciente a tempo para fazer o transplante. E aí a gente perde tempo em relação à qualidade do tratamento. Em muitos locais, esse tratamento é parado, ou seja, fica esperando o paciente chegar ao centro transplantador, e aí fez 4 ou 6 ciclos para o tratamento, e às vezes o paciente chega depois de 6 meses, e aí ficou 6 meses sem tratamento e a doença progride. Ou, às vezes, faz mais tratamento, em vez de fazer 4 a 6, faz às vezes 10, 12, às vezes demora um ano para chegar ao centro transplantador, e aí tem atrapalha, ou seja, às vezes atrapalha para coletar a célula-tronco, para conseguir fazer esse transplante. Então, esses dois pontos que eu trago em relação à diferença no SUS e do convênio é justamente, talvez, o acesso à terapia adequada, por distância, tempo, e o acesso com tempo adequado ao transplante autólogo de medula. Você tem ideia, doutor? No Pará, tem pacientes que nós acompanhamos que viajam 150 quilômetros de barco. Naqueles, sabe aqueles barquinhos assim? Sim. Aí ele fala assim, Joelis, eu não sei o que é pior, ir ou ficar aqui, né? Aí chega lá, não tem medicamento, não tem nem aspirina, nada, entendeu? Então, a realidade, o Brasil é muito cruel em algumas regiões, né? E eu acompanho isso diariamente e vejo que realmente é difícil você tratar um paciente com mieloma nessas situações, nessas regiões assim que falta tudo. Entendeu? É muito complicado. E até para complementar isso, Joelis, esse próprio trabalho que eu citei de 2023, ele avaliou praticamente os pacientes que sofreram por não ter acesso aos medicamentos mais adequados. Praticamente 45% dos pacientes avaliados relataram sofrer por não ter o medicamento adequado. E o dado mais alarmante é praticamente que 70% deles relataram que durante o tratamento sofreram indisponibilidade de não ter o medicamento que já estava em uso. Então, assim, está disponível e não está ao mesmo tempo. Está faltando por algum motivo, ou o medicamento não chegou, o fornecedor não deu. Então, um dado que a gente vê em vários municípios também acontecendo. Né? Pois é. Quais são hoje, doutor, as principais limitações estruturais do SUS no cuidado ao mieloma múltiplo? Olha, tirando a parte de diagnóstico adequado, eu acredito que justamente o acesso a alguns exames que fariam com que esse diagnóstico fosse precoce. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Vou exemplificar. O paciente está com dor lombar, chegou no posto de saúde, então foi na unidade básica. A dor já tinha ido várias vezes ao pronto-socorro, e aí chegou à unidade básica. O médico faz o quê? Ou ele vai fazer duas coisas. Fala, olha, eu vou te encaminhar para o ortopedista, ou já tinha feito um raio-x, o raio-x não conseguiu ver nada, ou vou pedir uma tomografia. Então esse ponto é o ponto que eu acho que é um dos principais falhas, é a demora para esse paciente conseguir fazer isso. Então ele vai demorar às vezes 3 a 6 meses para conseguir passar para o ortopedista em vários municípios, ou 3 a 6 meses para conseguir fazer uma tomografia. Então, o paciente que está no nível primário de saúde, que é unidade básica, saúde da família, ou mesmo nível de pronto-socorro, para ter acesso rápido, ele demora muito. Em muitos locais a fila é muito grande. Um outro ponto, talvez seja a avaliação rápida por um especialista. Também, então, vários municípios, às vezes, para conseguir encaminhar, suspeitou, vai encaminhar para hematologista. Às vezes, alguns centros conseguem ver a urgência e puxar esse paciente rapidamente, como é o que a gente faz aqui. Mas em vários centros, quem está avaliando esse encaminhamento não é um médico especialista, às vezes não é nenhum médico da área que tem uma formação. E isso vai demorar mais para esse paciente ser encaminhado. Então, ele vai entrar na fila
como um paciente que está aguardando qualquer avaliação, não como um paciente que seja prioridade, ou seja, essa doença poderia progredir. E aí acaba demorando mais. Eu estou tendo o prazer, para quem está acompanhando aqui ao vivo na Melodia FM, o prazer de estar recebendo aqui o Dr. Luiz Gustavo, médico hematologista, intensivista do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, e que nós estamos falando aqui sobre as dificuldades e as limitações do tratamento do mieloma múltiplo no Sistema Único de Saúde. Doutor, como lidar, né, eu sou sendo médico, com a frustração de saber que existem terapias eficazes, mas não acessíveis ao paciente? Essa é uma pergunta extremamente difícil e extremamente importante. Eu falo que a angústia ela é dupla. Ela é do paciente e ela é do médico também, tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que existem tratamentos que são de primeira linha, vamos dizer, o paciente foi diagnosticado e se eu usasse esse tratamento já de cara para esse paciente em primeira linha, ele teria uma resposta melhor, e isso impacta numa sobrevida maior, e eu sei que isso não está disponível. É lógico que isso é uma discussão muito ampla, que vai discutir a nível governamental, político, financeiro, mas é importante a gente discutir. Primeiro ponto, o médico que está no Sistema Único de Saúde, o que ele deve ficar atento para tentar minimizar essa angústia? A gente sabe das limitações e sabe de toda a briga e luta que se tem pelas associações e também pela própria Associação Brasileira de Hematologia, que é a BHH, para tentar incluir esses medicamentos. Porém, a gente tem que saber formas de tentar lidar com isso. Então, um ponto seria tentar ver, a nível de Brasil, aonde estão, por exemplo, pesquisas clínicas que têm medicamentos disponíveis na própria pesquisa que não estariam disponíveis no SUS. Então, esse é um ponto que o médico tem que saber. Então, por exemplo, um mieloma múltiplo recém-diagnosticado, eu sei às vezes que tem um tratamento disponível por pesquisa clínica em algum hospital do Brasil, eu tenho que informar esse meu paciente. Fala, olha, a gente tem disponível uma pesquisa clínica aberta ou no hospital em São Paulo, um hospital na Bahia, um hospital em Jaú, e oferecer para ele se seria interessante usar ou avaliar para essa pesquisa, para ter acesso à medicação. O segundo ponto é a informação para o próprio paciente. Então, a gente deve, obviamente, avaliar o contexto de cada paciente e dar a informação. Uma coisa é interessante falar, hoje em dia, com a internet, com o uso da inteligência artificial, o paciente já chega perguntando sobre as disponibilidades de tratamento. Porque se ele jogar na inteligência artificial mieloma múltiplo, quais os melhores tratamentos disponíveis no Brasil, vai aparecer. Então vai aparecer lá praticamente. Então geralmente o paciente chega e fala, olha, eu pesquisei e eu vi que tem, por exemplo, daratumumab falando para usar em primeira linha. Então o médico deve informar, falar, olha, esse medicamento no Sistema Único de Saúde ainda não está incluído por avaliação da Conitec, então ele ainda não está incluído, há uma briga para ter acesso no Brasil, a gente tem que ver pesquisa clínica, e um outro meio que está acontecendo no Brasil hoje em dia são as judicializações. Então tem muitos locais, muitos pacientes que acabam judicializando medicações não disponíveis no Sistema Único de Saúde. Óbvio que isso é uma discussão extremamente ampla, tá? Mas isso tem acontecido também para ter acesso a essas outras medicações. Nós estamos com, graças a Deus, a patente da Lena caiu, né? E vai ser produzida agora em Minas Gerais, né? Vamos ver se... Que legal. Vamos ver se ameniza, né? Essa carência que tem, né, de atendimento para o paciente. Doutor, na sua experiência, o tempo de espera para exames e tratamentos compromete a evolução da doença? Não tem dúvida nenhuma. Com certeza há um comprometimento importantíssimo em relação ao tratamento, né, em si. Por quê? Porque a gente sabe, a gente tem uma frase em medicina que fala que vem da parte da cardiologia, que fala que tempo é músculo, né? Ou seja, quando eu tenho um infarto, se eu não agir rapidamente, não dissolver esse coágulo, eu vou perder o músculo do coração. E a gente pode fazer um paralelo em relação a isso. Que o tempo de exame praticamente é sobrevida para o paciente com mieloma múltiplo. Por quê? Porque eu estou atrasando
ele de receber a terapia adequada porque eu estou atrasando de fazer um exame adequado. Seja qualquer exame que for. Seja um exame laboratorial, por exemplo, uma eletroforese, uma imunofixação, né, que são exames mais específicos para mieloma múltiplo, ou exames de imagens, tomografia e às vezes ressonância. E um outro ponto que atrapalha, agora um pouquinho mais específico, Velísio, seria, por exemplo, exames para estadiar adequadamente esse paciente. Então, a gente sabe que há uma diferença entre estadiar esse paciente do ponto de vista molecular, fazendo, por exemplo, uma análise genética com um cariótipo. Então, a gente consegue ver as características moleculares da doença e saber qual que é a agressividade desse mieloma. Existem algumas alterações moleculares, ou seja, mutações, que são mais agressivas para um determinado tipo de paciente com mieloma múltiplo do que para outro. E isso poderia me preparar ou eu definir o meu tipo de tratamento mais adequado para o meu paciente. E a gente sabe que isso não está disponível em todo local no Brasil, no Sistema Único. Então, não acesso a esses tipos de exame podem impactar. E mesmo exames de imagem. Então, alguns exames são mais adequados hoje em dia para se fazer para mieloma múltiplo do que os que estão disponíveis. Por exemplo, fazer um PET-CT em mieloma múltiplo muitas vezes é bem adequado para conseguir avaliar esse paciente da parte óssea de forma melhor. E às vezes esse exame não está disponível. E é óbvio, o médico que está trabalhando no SUS deve saber dessas limitações e deve saber formas de amenizar isso. Um exemplo seria, às vezes, combinar exames disponíveis. Ou seja, às vezes vai combinar ali uma análise tomográfica de uma parte do corpo, ou vai fazer uma tomografia do corpo em todo, de baixa dose. Então, vai ajustando formas de amenizar essa diferença de exames que impactam diretamente para esse paciente. Vai ser um quebra-cabeça, né? Exatamente. Um quebra-cabeça, porque o PET mesmo não tá tendo problema até em plano de saúde. Não estão liberando, é um exame muito caro, né? Então tem que fazer, tipo assim, tem que rebolar mesmo. O médico tem que se virar, como o senhor falou, né? Para conseguir ver um diagnóstico melhor, né, do paciente. Ô, doutor, como é que o acolhimento e a escuta ativa mudam a jornada do paciente? Olha, isso também é um impacto muito importante. A gente sabe que o diagnóstico, qualquer diagnóstico oncológico que seja, né? Então, o paciente estar com câncer gera um impacto emocional muito grande. Então, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista social, ou seja, o paciente ele muda a sua rotina. Então, receber um diagnóstico, por exemplo, de mieloma múltiplo, um paciente que está ativo no trabalho, que está com os filhos pequenos, e que está ativo ou com um planejamento futuro na realização de um sonho, isso faz com que todas as suas atividades tenham que parar por um tempo, ou seja, recebe um stop. Então, do ponto de vista de impacto psicológico, psicossocial, é muito grande. Então, o acolhimento, acolher esse paciente em todos os seus sofrimentos, e quando eu falo sofrimento, não falo apenas, por exemplo, a dor, o cansaço, a fadiga por conta de alterações clínicas, mas o seu sofrimento psíquico, em si, psicológico, tudo isso deve ser abordado. E hoje em dia, ter uma equipe multiprofissional é de extrema importância. Então, o paciente que está com uma alteração ali do ponto de vista ou ansiedade ou depressão, ser acompanhado por uma psicóloga, por um psicólogo, ou o nível, às vezes, da psiquiatria. Mesmo o paciente que está com limitação de movimento, ter acesso aí à parte da fisioterapia. O paciente, às vezes, que por essas alterações apresentem dificuldade de alimentação, baixa ingesta, então participar ali da nutricionista, do nutricionista. E onde é identificado isso? Com um bom acolhimento e com uma escuta ativa. Ou seja, não ser apenas um prescritor de tratamento, mas realmente estar ao lado do paciente e tratar ele com dignidade. E isso independe de onde o paciente esteja, seja no privado, seja no público, o médico, o profissional de saúde tem que estar ao lado do paciente para tratá-lo adequadamente. Então, acho que esse é o ponto fundamental. O acolhimento escutativa, não tem dúvida, é um ponto fundamental que impacta o tratamento do paciente. Entendi. Como é que o senhor orienta a sua equipe para lidar com pacientes e familiares em situações delicadas?
Aqui no Hospital Amaral Carvalho, a gente é um pouco privilegiado quanto a isso, porque a gente tem uma equipe multidisciplinar que já faz parte da equipe de tratamento do paciente. Então, esse paciente ele vai passar por uma avaliação da nutricionista, quando a gente identifica a demanda. Então, a gente vai passar por uma avaliação da fisioterapia, quando precisa da demanda. Então, a gente consegue identificar e consegue colocar esse paciente rápido em contato. Então, a gente praticamente, desde a da formação da residência médica, a formação dos novos especialistas, eles participam de toda essa jornada, ou seja, do diagnóstico, identificando, discutindo. Então, existe as visitas multidisciplinares, então, para os pacientes internados, e ali com a equipe multidisciplinar, isso é identificado a demanda e encaminhado ao paciente. A nível ambulatorial, vai muito da equipe que está avaliando. Então, por exemplo, o paciente chegou para passar na consulta do ambulatório, a equipe de enfermagem avalia, fala, olha, o doutor, o paciente perdeu peso, não está se alimentando. Então, muitas vezes, o profissional de enfermagem já identifica a demanda e já traz antes da consulta mesmo essa informação. E às vezes na consulta. Então, olhar sempre o paciente de forma integral. Não apenas ali a queixa, mas ter o tempo que precisa para avaliar. Eu lembro que quando eu estava na minha formação de residência médica, e eu estava passando com o preceptor, e ele falou o seguinte, falou, olha, essa paciente vai ficar 5 minutos no consultório com você, mas ela viajou 3 horas de ambulância, ela acordou praticamente às 3 da manhã para se arrumar, colocou o melhor vestido que ela tinha, e ela, para tudo isso, para ficar 5 minutos no seu consultório. Então, esses 5 minutos, tem que ser os 5 minutos que valorizem tudo que essa paciente passou até ali. Então, a formação, acho que tem que passar por isso. Tem que olhar além daqueles momentos da consulta, né? Tudo que esse paciente passou ou fez para ficar ali diante de você. Eu queria destacar, doutor, que por eu ser portador, né, e ter contato com vários pacientes, facilita muito por eu entender a dor do paciente. Isso tem me ajudado muito a acalmar esse paciente, a ele aceitar melhor a doença, né? Porque quando ele ouve de um próprio paciente que sabe o que ele sentiu, o que ele está sentindo, então o resultado do meu trabalho com relação a esses pacientes em aceitar a doença, porque, por incrível que pareça, a maioria dos pacientes que nos procuram, doutor Luiz, nós vamos primeiro cuidar da cabeça dele para depois cuidar da doença. Entendeu? O emocional, eu sempre falo, a cabeça mata e a cabeça cura. Então, o emocional vai influenciar muito. Então, como é que fica a cabeça de um paciente? Eu lhe falo por experiência própria de pacientes que produz hoje para comer hoje. Em uma casa que tem 6 filhos. E aí, ele sente dores, está com fraturas e tal, e o médico chega, você não pode trabalhar. Você está limitado. Como é que fica a cabeça desse cara? Imagina aí. Né? Porque ele vendo aqueles 6 filhos lá, vendo o que ele pode fazer, uma família que depende dele, né? Então, o trabalho da associação em cima disso é acolher, orientar, ajudar financeiramente nas cestas básicas, no envio de medicamentos também, entendeu? Para que esse tratamento seja leve. Que leve, você sabe muito bem que não é, não, né? Mas pelo menos a gente tenta amenizar, porque não é fácil você tratar um mieloma. Você tem ideia, eu tomei 96 comprimidos de morfina em um mês, né, para suportar as dores ósseas. São dores que não tem como descrever o que é uma dor do mieloma. Então, quando aquele paciente, olha, eu estou com dor, eu sei o que é essa dor, entendeu? Então, o trabalho nosso é esse, e por ser paciente, facilita muito esse trabalho. Eu acho que é fundamental isso, e esse ponto é o que dá praticamente diferença total em relação ao tratamento. Existem alguns trabalhos que avaliaram a questão de qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, durante o tratamento. E um fator de impacto importante era o paciente que tinha o apoio psicossocial. Não só receber o tratamento medicamentoso disponível, mas ter esse apoio integral ali, se sentir acolhido, se sentir tratado em sua totalidade pela equipe. Eu tenho um exemplo que eu lembrei agora quando você estava falando, Elise. Era de um paciente que ele estava em tratamento e ele faltava alguns dias de tratamento, como é semanal, então às vezes o dia de aplicação da quimioterapia ele faltava.
Um dia eu chamei ele no consultório e dei uma dura nele. Eu falei, olha, você está brincando com a sua saúde, você está faltando, isso é um absurdo, não pode, você está tendo a possibilidade de fazer o seu tratamento. E aí ele começou a chorar e tal. Aí eu falei, mas o que que aconteceu? Eu nem perguntei por que que ele faltava. E ali eu tomei um tapa na cara. Aí ele falou praticamente, doutor, eu não tenho como vir, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus, ele tem que vir de ônibus. A minha casa está sem energia. Ontem eu não tinha dinheiro para comer e eu tive que tomar banho na água gelada e era o inverno. E aí, naquele momento, eu parei e falei, nossa, como que eu vou querer que um paciente faça a quimioterapia se ele não consegue nem tomar um banho adequado, se aquecer do frio ou comer adequadamente? E aí, naquele momento, eu vi que eu tinha que ter sentado com ele, justamente escutado um pouco mais do que simplesmente dar uma bronca nele por ele ter faltado a quimioterapia. E aí eu vi que a situação de resposta à terapia, ela vai muito além do que a gente tem ali disponível. Ali a gente mobilizou toda a equipe de suporte social, fez todos os contatos do município, conseguiu ali todos os suportes e possibilidades que ele tem para ele conseguir tratar. Mas precisava dele falar. E às vezes o paciente não fala, Não às vezes fala. o paciente está ali. E ter um trabalho desse como associação faz com que o paciente se sinta Sim. acolhido, faz com que o paciente sinta que tem alguém ao lado dele para ele caminhar durante essa jornada, né? Senão é muito possível, é muito difícil, é muito difícil. E lembrando até da questão familiar, hoje em dia, às vezes, muitas famílias, às vezes não têm o suporte necessário. E às vezes o paciente se sente sozinho mesmo no âmbito familiar. E do ponto de vista do pai de família, por exemplo, ou da mãe de família, que tem a parte do sustento da casa, dos cuidados, isso é muito, muito impactante. Então, a gente está do lado desse paciente, conseguir os benefícios necessários, às vezes, que tem, os apoios do município, o apoio do Estado, o que quer que seja para esse paciente conseguir fazer o seu tratamento é fundamental. E como você disse, não é um tratamento fácil. Não. Fazer isso sozinho ou não amparado vai ser muito mais difícil ainda. Para um paciente de Manaus, nós fizemos uma vaquinha, mandamos um dinheiro para ele comprar a ciclovia, aquele tratamento, aqueles medicamentos básicos, né? E nós mandamos para ele. E depois de 2 dias eu entrei em contato e você comprou, conseguiu comprar? Ele falou assim, eu vou ser sincero, eu não comprei não, comprei comida. Com esse dinheiro eu comprei comida. Né? Então, como é que você vai ver, como é que você acha que fica a cabeça de um paciente desse, entendeu? Então, acho que é importante o acolhimento, né? O colo. Eu falo sempre assim, dá o ombro, o colo para um paciente desse, para que ele não sinta sozinho, né? E o interessante, doutor, que nós, como paciente, eu conheço vários hospitais, né? E eu não vejo nada igual o que o Amaral faz com esses pacientes, entendeu? Por isso que eu fico muito, muito orgulhoso de estar trabalhando em conjunto com o hospital, a gente encaminhando paciente, fazendo esse trabalho de parceria, porque a gente vê que o hospital, para muitos casos o hospital, meu Deus do céu, eu vou para aquele hospital fazer o quê? É o fim do mundo. Já o Amaral, não. Eu estou com uma paciente que está no estudo clínico com vocês. Né? Não foi encaminhado. Ontem eu conversei com ela e ela falou assim, olha, amei o hospital. Ela veio de São Paulo para lá, eu amei o hospital, adorei a recepção. Eu saí de lá leve com a esperança de que eu vou ter um tratamento digno, e realmente digno. Então, isso é de extrema importância. Eu fico feliz por ter um Amaral da vida aí e no resto do Brasil não ter vários Amaraus, né? Eu acho que sim. Então, mas eu fico muito feliz, né? E sabendo que você e toda a sua equipe trata esse paciente com dignidade. Isso é fundamental, né? E se torna, com certeza, o tratamento muito mais leve. Sim, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu estou aqui, mas realmente a essência do hospital é dar esse tratamento integral aí ao paciente, é acolher. A essência do hospital, como tem vários vídeos institucionais falando, é justamente acolher e cuidar desse paciente com dignidade, né?
Até a história do hospital, quando ele começou como uma maternidade, né? Então, a essência justamente é acolher, é receber a vida e é cuidar da vida. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E ó, o profissional de saúde, não só médico, né, mas qualquer profissional de saúde, ele também, ele foi para essa profissão para cuidar da vida, né? Então, eu acho que hoje em dia está tão esquecido isso, né? Então, a gente está lidando, a gente está cuidando de uma vida, de uma família, de alguém que está ali por trás, sempre, como diz aquela frase, né? Eu estou cuidando do amor de alguém. Então, sempre alguém tem uma história por trás, então isso é importante a gente ver, né? Como o profissional de saúde pode ser um agente de transformação dentro do próprio sistema, doutor Luiz? Isso é difícil, né, Dionísio? Porque tem sistemas que eles são muito travados. Isso eu passei por alguns lugares já também, mas eu acho que a gente tem que mudar muitas vezes aquilo que está ao nosso alcance a cada momento. Uma coisa que dá para mudar a todo momento é você não perder a essência do seu atendimento. Então, isso a gente tenta sempre falar para os jovens médicos, para quem está se formando, atender sempre o paciente com dignidade ali, ou seja, escutar, por mais que seja um breve período de tempo, examinar adequadamente. Então, mostrar que você está interessado pelaquela história, que você está interessado por aquele caso, que você vai ajudar ele. E aí sempre tem aquela frase, né? Você escolheu estar ali, foi uma escolha sua pela sua profissão, mas o paciente não escolheu ficar doente, né? Então acho que esse é um ponto importante. Então é saber as suas escolhas e saber por que você está ali. Então eu acho que esse é um ponto fundamental que deve sempre ser lembrado, né? Obviamente a gente não vai agradar todo mundo, isso é impossível. Sim, então sim. às vezes mesmo fazendo o melhor você não vai agradar, mas você tem que sempre dar o seu melhor, né? Como equilibrar ciência, protocolo e individualidade do paciente? Esse é um tema que está em alta atualmente, né? Se a gente pensar do ponto de vista de ciência, né? Então a gente tem a medicina baseada em evidência, ou seja, eu tenho a melhor evidência para aquele tratamento. Essa é a ciência pura e verdadeira que a gente deve seguir. A gente estuda para fazer aquilo que tem benefício e eu tenho um benefício comprovado. Então, quando a gente vai aliar isso, eu tenho que olhar se aquele meu protocolo está dando a melhor evidência disponível para o meu paciente naquele momento para se fazer. Vou dar um exemplo: se em alguma instituição o médico vai trabalhar e tem algum protocolo, e ele olha que ele tem que saber interpretar primeiro. Então, ele olha, tem um tratamento de primeira linha no protocolo. E eu sei que aquele tratamento de primeira linha, existe um outro disponível naquele momento com uma melhor evidência, ou seja, melhor ciência. Então, protocolos servem para orientar, mas eu tenho que orientar sempre a melhor evidência. Então, eu tenho que pegar aquela informação, traduzir ela para o meu paciente, falar, o melhor, esse protocolo guia para esse tratamento e é a melhor evidência. Então, isso que eu tenho disponível, eu vou te dar. É o que eu vou tentar buscar acesso para você. Ou é o que eu tenho disponível, essa é a melhor evidência, a melhor ciência disponível. Vamos seguir em frente. Ah, não achei a melhor evidência científica. Existe alguma forma de eu conseguir acessar melhor, ter acesso a drogas para melhor evidência? Vamos tentar conseguir. Eu acho que esse é o ponto principal. É saber a melhor ciência, saber avaliar a medicina baseada em evidência e interpretar qualquer protocolo que tenha à minha frente, né? Entendi. O senhor acredita que a formação médica prepara adequadamente para esses dilemas éticos, doutor? Eu acredito que não, tá? Eu acho que hoje em dia, e recentemente teve as avaliações das escolas médicas, né? Foi baseado nisso que eu Então eu pergunto. acredito que exatamente. Então a gente vê praticamente 30% das escolas médicas não atingiram a nota mínima aí, e várias que atingiram, às vezes a nota a gente vê que a qualidade não está muito boa. Então a escola não prepara hoje em dia, não dá tempo suficiente para preparar esse profissional adequadamente. E esse é um ponto decisivo, porque eu comecei falando sobre o diagnóstico adequado. E se eu não preparo o paciente para tratar um dilema ético, como que eu vou preparar esse paciente para tratar, às vezes, para conseguir a melhor evidência para esse paciente, se ele não sabe ver qual é a melhor evidência? Então é muito difícil. Então, hoje em dia tem uma carência de formação de profissional que saiba analisar a melhor evidência ou buscar a informação adequada.
E isso impacta diretamente nas escolhas que esse profissional vai ter com esse paciente. A consequência disso, não tenho dúvida nenhuma, é um atraso no diagnóstico desses pacientes. Entendi. Que habilidades humanas são tão importantes quanto o conhecimento técnico no cuidado oncohematológico? Olha, habilidade tem sempre as habilidades técnicas e não técnicas, né? Então, Sim. técnica é tudo isso que a gente está discutindo, né? Mas as não técnicas, hoje em dia, se a gente fosse analisar, talvez uma das duas, vou elencar duas habilidades não técnicas que é necessário para o paciente, para o médico, profissional de saúde, mas principalmente para o oncohematologista, né? Seria para tratar o seu paciente, seria a empatia e a compaixão, né? Então, o paciente tem que ter a empatia ali de aceitar esse paciente, de avaliar adequadamente o seu cenário, e a compaixão, muitas vezes, de se colocar no lugar desse paciente, né? Sentir, tentar, obviamente, não sentir o que esse paciente está sentindo, porque é impossível, mas sentir como esse paciente está sentindo. Todas as situações que ele passa, do ponto de vista familiar, as dificuldades, a parte financeira, a distância. Então, um dos pontos fundamentais, essas habilidades não técnicas, acredito que sejam fundamentais ter. E junto a essas, para conseguir exercer essas, é a escuta ativa. É escutar o paciente além do que ele pode falar, né? Então, desde o momento que ele está entrando no seu consultório, que ele chegou, a forma como você entrou com a cabeça baixa, a cabeça alta, a forma que ele se vestiu, se ele se arrumou, se nem se arrumou porque está com quadro de depressão, se ele emagreceu. Então, coisas que você vê o seu paciente e você já consegue inferir isso. Então, são habilidades de olhar mesmo, de escuta ativa muito antes do paciente falar. E, obviamente, dá tempo para esse paciente falar, né? Tinha um professor meu que falava que isso hoje em dia está muito, muito em falta, né? Claro, quando o paciente chegava na frente dele, ele sentava no consultório, e os primeiros 15 minutos que tinha ali da consulta, eles não conversavam nada sobre a doença. Ou seja, conversavam como o paciente passou, como estavam os filhos, como estava o trabalho, se ele conseguiu trabalhar, tal, que perspectiva que ele teve do trabalho. E só naquele momento, nos 15 minutos, ele já sabia como estava a doença daquele paciente, sem falar sobre a doença. Então, essa escuta ativa, esse momento, ele é muito importante nessa relação médico-paciente, né? Se tem uma coisa hoje em dia a gente está na era da tecnologia, da IA, né? Então, a gente falar assim, o que a gente precisa para o SUS para tratar com dignidade esse paciente? Precisa de uma IA mais avançada? Talvez não. Talvez a única coisa que a gente, logicamente, vai precisar, né? Você falou do ponto de vista fundamental de dignidade, talvez uma das coisas que a gente precisa resgatar é a relação médico-paciente adequada para esse paciente em qualquer lugar que ele esteja, mas principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Eu vou te contar uma experiência aqui de um dos pacientes que nós acompanhamos. O senhor já viu falar no atendimento oncológico coletivo? Isso aconteceu numa cidade, né? Onde o médico junta vários pacientes, todo tipo ali de neoplasia, e a atendente dele vai anotando e ele vai, como é que você está? Ah, belezinha, como é que você está? Como é que você está? Entendeu? Então, como é que fica o paciente com as dúvidas deles, né? Então, essa questão da escuta é super importante para quem é paciente oncológico. Por incrível que pareça, doutor, muitas dúvidas são tiradas no nosso grupo de apoio, porque o paciente ele não tem essa oportunidade de conversar com o médico. Você vê esses 15 minutos que o professor fala, esses 15 minutos que ele ficou ali, hoje 15 minutos é muito raro em um atendimento num posto de saúde comum, né? É 2, 3 minutos, é rápido ali. Então, o paciente vai na esperança de falar, ai meu Deus, será que eu estou fazendo o tratamento certo e tal? Então, na esperança de sair de lá mais leve, com uma simples palavra de um médico, ele não está conseguindo. Então, as dúvidas muitos pacientes desses vêm para o nosso grupo e tiram as dúvidas, tal, e aquelas dúvidas, e não são poucas, né? Então, a gente tem, graças a Deus, a gente tem muitos médicos, hematologistas que são parceiros, e a gente acaba tirando algumas dúvidas sérias com o próprio médico, né? Porque a gente não é médico, a gente não vai falar nada disso, né? Mas a realidade é essa, de atendimento, e é no Paraná, não é aqui no Nordeste nem no Norte, não. Foi no Paraná, com tratamento, atendimento coletivo. Para você ver como é a gravidade da coisa hoje.
Entendeu? Não, é um absurdo, né? Você pensar, exatamente, você pensar de forma coletiva, você perde tudo, né? Você perde toda a informação que seria importante, né? Ali, então, não tem nada de dignidade, né, Gelise? A gente está Nada, conversando de nada, dignidade e isso perde-se toda a dignidade, né? nada, nada. E outra coisa, você sabe que quando o paciente é diagnosticado, a família dele toda adoece, né? A família é geral. Então você tem que cuidar num contexto, né? Todo mundo, né? E eu te pergunto, qual o papel da família nesse processo de enfrentamento da doença? Não, o tratamento é fundamental, né? Então, o paciente vai ter que passar por escolhas, vai ter que passar por privações. Então, a família, ela participa de todo o processo desde o início. Já participou antes, né? A família que está ali coesa, que está em acompanhamento, ela participou desde antes do diagnóstico. E muitas vezes a gente tem que conversar também com a família, né? E às vezes isso é difícil, às vezes não vem toda a família, a informação vai se perdendo. E você tem que trazer a família para o lado seu. A família tem que estar ciente da jornada desse paciente, dos riscos, das possíveis complicações, porque são eles que vão estar ao lado do paciente todo dia. São eles que vão ver o que está de diferente, que vão ajudar. Então a família tem que estar ao lado. Então eu acho que um ponto fundamental, fez o diagnóstico, além conversamos com o paciente junto com a família, se ele obviamente quiser, né, permitir, sobre todo o processo da jornada, tratamento, efeitos adversos, a chance de resposta, a taxa de resposta, qual que vai ser os caminhos, qual que vai ser as pedras no caminho, e aí sim estar preparado para o que vier. Como eu falei um pouco mais atrás, o paciente sozinho é muito difícil. Agora, o paciente que tem a família do lado e sabe o que vai passar ao longo do tempo, é outro cenário totalmente diferente, né? Falando em esperança, doutor, o senhor vê avanços concretos no cuidado do mieloma múltiplo nos últimos anos? Não tenho dúvida. Nos últimos anos, houve um avanço absurdo em relação a tratamentos disponíveis tanto no SUS, mas principalmente disponível no mundo, né? Sim. E no Brasil, por consequência. Então, muitos pacientes que há 5, 10 anos faleciam por progressão da doença, hoje você consegue ter linhas de tratamento subsequentes e esse paciente consegue manter a doença em remissão e manter uma sobrevida adequada com qualidade de vida, né? Então, não tem dúvida, talvez dentro da oncohematologia, uma das doenças que mais avançou no tratamento nos últimos anos foi o mieloma múltiplo. Isso é uma alegria muito grande para todos nós, né? Então, existem e praticamente diversos estudos no mundo e também no Brasil sobre novas terapias. Existem terapias combinadas que já têm benefício com várias combinações, agora sendo combinadas de forma diferente para que tenha um benefício adequado para esse paciente. Então, não tenha dúvidas que houve um avanço tremendo e está em avanço atualmente. Tanto que nos últimos 5 anos começou a se falar na cura funcional do mieloma, uma palavra que não existia praticamente nos últimos anos. Isso é devido ao avanço da ciência, da boa medicina, das novas terapias e dessas combinações. Doutor, a associação está aí, né? Acolhendo, orientando, acompanhando esses pacientes, esse suporte que quase diário, né? Não só com mieloma, nós temos vários pacientes, né? Com todo tipo de neoplasia que a gente acaba encaminhando lá para o Amaral. E gostaria de colocar à disposição, tá? Para o que precisar, o Amaral precisar da associação, nós estamos aí junto. Para quê? Para salvar vidas e amenizar o sofrimento desses pacientes. Essa é a nossa missão, é a missão do Amaral. E a gente fica muito feliz de ter essa parceria, não visando nada além do que salvar vidas. Muito obrigado. Do benefício do paciente, né, Gelise? Eu Sim. até conversei com você quando você esteve aqui em Jaú, agora no final do ano, que eu tenho um respeito tremendo pela associação. E hoje em dia eu indico a associação para todo paciente que chega, que passa por mim, ali no ambulatório ou no consultório, eu indico para que ele siga a associação e vá acompanhando, justamente porque o trabalho é muito sério, a informação é adequada, e esse paciente tem todo o apoio ali, tem um lugar onde ele pode confiar no que ele está vendo. Então, eu parabenizo você e a associação, e digo que eu sou fã aí, justamente de carteirinha. E tem muita coisa aí, viu?
tá vindo muita coisa legal aí. Depois a gente, lá pessoalmente, a gente vai tá batendo um papo. E para finalizar, doutor, qual a sua mensagem que o senhor deixaria para familiares e pacientes que estão vivendo esse drama do mieloma múltiplo? Eu sempre converso com os meus pacientes, né, que nada nesse mundo é por acaso, né? Então, as coisas boas não são por acaso e as coisas ruins também têm que ter um sentido na nossa vida. Isso é muito difícil, às vezes, de se encontrar. Então, eu sempre falo para o meu paciente, para ele, obviamente, ter sempre a esperança, a fé naquilo que ele faz e manter sempre a esperança de que, mesmo o sofrimento, existe um sentido a mais que ele pode tirar de tudo isso. E aí, ter alguém do lado dele é fundamental. Então, família, próprio profissional de saúde, o médico, as associações, então isso é fundamental. E a gente vive numa época em que a gente tem o privilégio de ver esses avanços dos tratamentos. Então a esperança, quando a gente vê esses avanços, a esperança de que as coisas estão diferentes, de que a doença tem sido deixada para trás, eu acho que é o ponto fundamental que deve se agarrar. E a gente tem a esperança de que os pacientes do Sistema Único de Saúde tenham acesso a esses medicamentos, e a gente está aí para brigar por isso, junto com vocês, junto com as associações, os outros hematologistas, e seguiremos em frente. Amém. Agradeço, viu, pela sua participação, sabendo que sua correria aí, né, ter disponibilidade desse tempo para bater esse papo com a gente, que é extremamente importante. Esse podcast vai estar disponível lá no nosso canal, também no Instagram. Tá? Semana que vem eu vou estar recebendo aqui a Arielle Ribeiro, ela é enfermeira, que é MBA em Oncologia Clínica, lá do grupo Oncoclínicas, lá de Belo Horizonte, vai estar falando também. Então, ampliando informação. Doutor, muito obrigado, Deus continue te abençoando, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço, Joelísio. Deus abençoe a todos, uma boa tarde. Abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast da AJF-MM, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga, no YouTube, AJF-MM.